Lá vem o Leandro com as baboseiras dele de novo. Então eu vou sentar, Leandro, vou ficar mentalizando, tá? O dinheiro cair na minha conta. E aí não precisa trabalhar, é só ficar pensando. Que besteira, lei de atração. O povo viaja na maionese. Você escuta muito isso? Eu nem escuto, porque esse povo, graças a Deus, nem chega em mim, mas eu já vi muito assim na internet. Poxa, em mim chega. Nós vamos falar de lei da atração, que na verdade falam que, fala lei da manifestação, que é diferente, atrair e manifestar. Esse é o tema, fica aí para facilitar a vida, mas vem cá. Essa pegação de pé me persegue. Eu não estou sabendo explicar direito. É porque é um ataque, né? Às vezes as pessoas se incomodam em vendo. A gente no episódio anterior falou que tem coisas que são difíceis e realmente. Mas quando a gente começa a entender que foi difícil porque em algum momento a gente não conseguiu mudar essa realidade, isso é um fato, já foi. Mas e daqui para frente? O que eu posso fazer para mudar essa realidade? E às vezes, falar de lei da atração, ou como manifestar realidades, ou tornar a sua vida mais fácil, como coloca a autorresponsabilidade, muita gente acha que é um discurso cruel. Por exemplo, vou falar uma coisa que às vezes machuca, mas assim, mesmo que alguém esteja sofrendo muito, vamos colocar uma situação, uma pessoa na rua, um mendigo, que é algo que me dói muito. O meu trabalho de conclusão de curso foi sobre isso, no jornalismo. E são pessoas que eu procuro na rua toda vez que eu saio na rua. Mas isso não significa que eu não tenha consciência de que, apesar de tudo, ele está vivendo uma realidade manifestada. Ou que, apesar de tudo, apesar do extremo da miséria ou da exclusão, ele consegue, a partir de uma força de manifestar e atrair, claro que tem um contexto todo aí, né, como se fosse fácil para quem está numa situação assim, mas é o ponto de partida para sair daquilo tudo. E eu escutei de um ex-garimpeiro, inclusive, isso. Fala um pouco sobre isso. Por que às vezes parece cruel? Por que parece doído? Por que parece que é mais fácil para o outro? O que é atrair, Leandro? É porque às vezes começa daí. Às vezes está doído. É doído. Às vezes a pessoa ela chega nesse lugar de manifestação, de cocriação, de lei da atração, na dor. É raro quem chega para trabalhar, eu quero trabalhar com física quântica, mudar minha realidade só para melhorar. Não, geralmente a pessoa está numa fase de vida muito difícil. E aí como é que você vai imaginar, se sentir, porque aí está o segredo, né? Aliás, vamos lá, como é que manifesta uma realidade? Qual é o processo? Fala ele passo a passo e a gente vai... Geralmente começa pela sua frequência, pela sua vibração, né? E aí, por exemplo, se uma pessoa está passando por algo difícil, eu falo assim, a gente tem que entender o momento que ela tá. Então, por exemplo, se você está passando por uma fase difícil, primeiro, entenda que tá difícil. Essa é a sua realidade de agora. Movimento côncavo. Positividade começa pelo côncavo, né? Isso. Eu recebo, eu vejo, venha. Isso. É isso mesmo, tá um caos. Tá difícil. Tá uma merda. Já tá difícil. Então a gente aceita essa realidade. Tá difícil. A aceitação já é uma elevação na frequência vibracional. Já melhorou. Já. Né? De falar, olha, é isso. Tá difícil, eu vou ter que suportar essa realidade. Agora, como é que sobe mais um pouquinho? Aí a gente vai pro próximo passo. Enquanto eu suporto que tá difícil, eu vou tirar alguns momentos e vou começar a mudar essa vibração do futuro. Porque lá no futuro vai ficar mais fácil, a partir do meu comportamento de hoje. Ou seja, apesar de estar difícil, isso é real, eu recebo e aceito, é um ponto. Apesar de difícil, eu vou pelo menos me dar o luxo de imaginar como seria se não tivesse, é isso? Não é que se não tivesse. Eu vou me transportar para esse lugar. Eu vou imaginar e vou sentir. Isso, eu vou me transportar. Esquece, o tá difícil foi o anterior. Tá. Você entra igual você entrando numa casa. Se ficar mais... Eu tô aqui pensando com a cabeça do racional. Você entendeu o movimento, né? É sempre assim que começa, é isso mesmo. Não sou eu, tá? Eu tô ali naquele papel de quem não consegue entender isso e aceitar. Então, eu vou fazer assim, eu vou fingir que eu sou criança. É assim como uma criança imagina um chão de lava, eu vou imaginar a minha vida ideal, então. Ou essa situação toda resolvida. No momento que eu imaginar, eu faço o meu corpo pelo menos sentir. Eu sinto que melhora o batimento cardíaco. Pelo menos vão me dar esse luxo. Apesar da consciência ficar falando, não é verdade, não é verdade. Já é um processo? Já é um processo. Já deu um passo. Porque na cocriação existem vários níveis para cocriar. Você, por exemplo, também é Theta Healer. Para você é muito mais fácil cocriar algumas coisas hoje com muito mais facilidade. Até fora...
do estado teta. fora do estado teta, porque você já limpou muitas crenças, você já passou pelo percurso. Então, para quem tá começando, gente, se você tá começando a entender, a sua realidade de agora, ela vai mudar, né? Para quem tá começando, a sua realidade ela foi cocriada ou não foi cocriada. Exato. Porque muitas vezes a gente passa por algumas coisas na vida porque a gente não escolhe, a gente não se posiciona. Isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala: "Ah, eu quero ficar rico". Tá, mas como que fica rico hoje de uma forma mais correta? Uhum. Trabalhando. Aí tem Uhum. pessoas que falam que quer ficar rica, mas não quer trabalhar. Ou então tem pessoas que querem ficar rica, mas não querem ter funcionários, ou não sabem lidar com relacionamento. Uhum. Então a cocriação, o universo, ele é muito inteligente. Isso. A gente precisa ter sabedoria. Sabe uma coisa que eu gosto de ensinar para as pessoas cocriar? Sentimentos. Certo. Então, eu sei qual é a sensação, eu quero cocriar um dia de muita positividade, que eu vou me sentir seguro, de que eu vou me sentir inteligente, de que eu vou atrair bons relacionamentos. Eu amo esses comandos de teta. Eu sei qual é a sensação de estar seguro ou de estar feliz, qual é a sensação de ter dinheiro. O meu corpo sabe, não é? Isso é preparar o seu Ah. corpo. Porque por que no Theta Healing a gente cocria e manifesta com mais facilidade? Porque primeiro você volta a algumas casas, a gente limpa algumas crenças e a gente baixa sentimentos. Porque como que eu vou manifestar algo que eu nunca nem vivi? Às vezes é muito mais difícil. Agora vamos lá, eu tô sentada assistindo o nosso podcast, eu sou a Maria. E aí eu não sou teta healer, não vou fazer curso de teta healing porque eu tô sem dinheiro, eu tô sem nada, né? Eu só tô assistindo isso aqui porque é de graça. Sim. Aí, ouvindo o Leandro, eu quero começar. Eu posso fazer esses downloads, apesar de não limpar a crença? Ajuda, nutre um pouquinho. Nutre, com certeza. Então, cita alguns downloads bons aí para Maria, que tá sem dinheiro, não sabe o que fazer, a luz pode ser cortada amanhã. Eu vou, então, trazer outro lugar mais fácil, que não precisa do Theta Healing, pode ser? Claro. Que é como se fosse downloads, que é utilizar a energia do eu sou. Tá. A energia do eu sou, gente, é muito forte. Se você fala eu sou, é algo bíblico mesmo. Reverbera. Aliás, eu ouvi dizer que eu sou seria como dizer Deus em mim. Deus em mim, exatamente, né? Porque nós somos Deus em ação. Nós somos deusinhos e deusinhas, como diz a Beth Russo, que é maravilhosa, né? Que trabalha com o Ho'oponopono. Então, quando a gente fala eu sou, a nossa frequência muda. Eu cheguei a umas afirmações, né, como aquariano, porque às vezes você fala assim, é igual você falou, não é à toa. Eu não estou numa fase boa, não consigo ficar imaginando coisas na minha vida. Então, se a gente fala que a gente é frequência, então eu criei algumas frases que são muito boas para você começar a mudar a sua mentalidade. Ótimo. Então, eu falo assim, eu sou a minha frequência próspera, eu sou a minha vibração próspera, eu sou a minha energia próspera. Vai anotando aí. Eu sou a minha consciência próspera, eu sou a minha realidade próspera. Percebe que já começa a fazer mais sentido? É um conjunto de coisas, tá, gente? Vai olhando para isso, anota o que o Leandro falou, repete. E aí no começo pode ficar difícil de sentir uma coisa boa, pode parecer mentira. Pode parecer mentira. Agora tenha consciência de que procura aí no Google a escala de vibração, a escala de frequência vibracional de Hawkins, né? Por exemplo, é uma frequência muito baixa sentir raiva, tristeza, vergonha. A pior de todas é a vergonha. Se eu sinto vergonha, eu tô na lona e aí nunca você vai manifestar. Aí você vai ficar no difícil mesmo, trabalhando que nem correndo atrás. Eu já escutei muita frase assim: a gente está no buraco, a gente está amarrado, tá difícil, tô endividada. Tem que correr atrás, não dá para ficar sentadinho pensando positivo como você quer. E aí, né? Como responder? Nem responde, né? Nem manifesta, responde, né? Deixa essa pessoa pra lá, não perde nem seu tempo. Manifesta que é melhor. Porque a gente não consegue mudar o outro. Você não precisa. Aliás, quem convive com alguém que não está ligado nesse assunto, que não está buscando isso, um conselho. Não tenta fazer o outro entender. Não. Então, aproveita que você está sabendo ou está buscando e faz você o teu. Se a pessoa está convivendo contigo, ela vai ser atingida. Sim. Ou positivamente. Não, o importante é você mudar a sua vida. Pronto, acabou.
Manifesta o que você Exatamente. quer. Outra ferramenta que eu acho muito fácil para todo mundo fazer é o quadro dos sonhos, que em todos os cursos eu falo do quadro dos sonhos, É lembra? verdade. É que demorei muito, resisti muito, vou contar a verdade. Me doía, Leandro, fazer quadro de sonhos, porque eu falava, eu não conseguia. Era uma dor. Todo mundo falava e que foi ótimo, que depois fez o quadro dos sonhos. Aquilo me dava uma ansiedade. Por quê? Porque geralmente fazer o quadro dos sonhos eu preciso admitir os meus desejos. E a gente, por que muitas pessoas não manifestam? Porque elas não querem aquilo de verdade. Elas querem porque tá na moda, elas querem porque a outra pessoa tem, ou elas querem para esfregar na cara de outra pessoa. Então, a lei da atração é a sua vibração. Por isso que às vezes tem pessoas que têm dificuldade de fazer o quadro porque elas não sabem realmente o que elas querem. Olhando para trás era isso mesmo, porque Sim. na época eu faço terapia com o Leandro desde que eu tenho 2 anos de idade. Mentira. Ele é bem mais novo que eu. Nem tanto assim. Bem mais novo. Eu sou velha, lembra? Não. Aí, até esqueci, fui brincar e esqueci. Você foi fazer o quadro. Na época eu não conseguia, porque você, terapeuticamente, me perguntava o que você quer e eu não respondia, né? Como que vai fazer quadro dos sonhos? Porque é olhar pra gente, né? Então, quando a gente olha os nossos sonhos são nossos. Então, às vezes, o que você quer tá muito longe. Então, fala assim, também você pode começar querendo coisas mais próximas. Né? Então, por exemplo, às vezes o que você quer agora é um emprego, é um carro, é uma moto, é tirar a sua habilitação. Você pode colocar o quadro dos sonhos por partes. Sim, põe um degrau, não põe a escada Não toda. porque às vezes a gente se sabota. E o quadro dos sonhos sempre ficar num lugar visível. Por quê? Porque o princípio da lei quântica é o ato de observar muda o resultado. Então, se você coloca o seu quadro dos sonhos, tem gente que imprime, coloca em cima, na hora que vai dormir, olha, na hora que acorda, olha. O meu fica na frente da minha cama, né? Que o meu é o do casal, que fica no nosso quarto. Que, né, já é um formato de coração, assim, tá lá as fotos. Eu ia falar nome já. O Ben fez junto, né? Fez, o Naldo tá lá. O Naldo, pronto, eu não sabia se podia falar nome. Pode. O Naldo fez junto. O Naldo tá junto, a gente faz junto. Não tem nada que um discorde no quadro dos sonhos do outro. E todo mudou o ano, a gente fala, ó, vamos fazer o quadro dos sonhos desse ano, porque a gente vai tirando o que a gente conseguiu do ano passado e vai trocando ali. Aí a gente imprime fotos que representam o que a gente quer e coloca lá. É tipo aqueles varalzinhos que você prende com o pregador. Sei. Né, que vende super baratinho na Shopee, na Amazon, no Mercado Livre tem. Muito nas legal. lojinhas de bairro tem, né? Então, porque você coloca, você prega, fica bonitinho, já é uma decoração, e o seu inconsciente vai olhar para aquilo toda vez. E para quem não quer comprar ou não pode, eu falo que é colocar na tela de fundo do celular e do WhatsApp. Então, na tela de fundo do meu celular, também tem, né? A minha tá assim também. O meu quadro dos sonhos. Porque toda hora, inconscientemente, vocês vão olhar para o que vocês querem. Olha, o meu tem aqui, ó, uma casa específica. Olha lá. Tem a Estátua da Liberdade. Onde que tá a Estátua da Liberdade? Tá lá em Nova York. Tem um cifrão. Tem um escritório, né? Tá vendo? Ó, muitas coisas que você já tá encaminhando. Muito legal. Leandro, te ouvir sobre isso, porque você é muito didático e faz, né? Você não tá na teoria. Não. Isso é muito gostoso. Eu vou contar um case, então, para ajudar, que acho que às vezes as histórias ajudam, né? A gente tem uma brincadeira em família que a gente nunca tem um Natal decente, porque nunca decide o que fazer. Um dia antes estamos pensando, e agora o que a gente faz no Natal? Isso família, assim, abrange mãe, irmãos, a familhona, né? Isso família estendida. Aí... Eu e o Regis, no ano passado, a gente decidiu, agora a gente vai fazer todo mundo decidir, e seja o que Deus quiser, não sei nem se vão aceitar. Então, a gente escolheu Campos do Jordão, né? E nós alugamos uma casa para todo mundo. Falamos assim, quem quiser vai, quem não quiser não vai, nós vamos ficar sozinhos naquela casa enorme. Então, aluguei a casa, eram 12 pessoas, sem saber se as pessoas iam. E eu fiquei na dúvida, porque, primeiro, é caro, né? Pelo amor de Deus. Final de ano, tudo Não, fiz com bastante descendência, é um preço muito bom. Mas, enfim, não é algo... Mas a data, final de ano, né? Não é algo que dá para você fazer brincando, né? Só que, assim, na hora que eu fui fazer, e aí olhando lá no aplicativo, escolhi a casa. Olha, a gente ficou olhando juntos, meu marido e eu, escolhi, sem saber se as pessoas iam.
Olha que loucura. Só que na hora que eu fui fazer a reserva, eu manifestei. Então, no momento de fechar a reserva, eu pensei assim, que este valor, o valor exato do aluguel, né, que este valor retorne para nós em prosperidade, retorne de alguma maneira, eu não lembro direito qual foi a frase, né, Mas mas você teve a intenção. a intenção de que aquilo ia retornar com facilidade, tipo, não ia ser um dinheiro jogado fora. Primeiro, todo mundo foi, né? E logo que a gente chegou, tipo, logo depois do Natal, a gente não tinha mais esperança de receber um dinheiro e o dinheiro caiu na conta, era uma dívida, caiu exatamente o valor daquele aluguel. O Exatamente o dinheiro valor. do além. O universo O mandou. universo mandou, porque era um negócio assim, pra você ter uma ideia, uma pessoa inadimpliu e fugiu até do Brasil. Olha só. Então, um dinheiro que não voltava. Mas é o que a gente fala de manifestar e cocriar dinheiro inesperado. Ah, que existe, Sim. né? No No Theta Grabovoi. Healing E no também. Grabovoi também, no né? Grabovoi também. Manifestar dinheiro totalmente Dinheiro inesperado. inesperado. Via justiça, não sei o que lá, justiça pá, caiu na conta. Isso. O dinheiro exato do aluguel. Aí eu pensei, gente, é fácil. Mas Por que a gente não faz o tempo todo? intencionou. E aí que tá. Pra manifestar, a gente precisa estar presente. A gente precisa estar ali sentindo, visualizando. Por isso que não é só repetição. Né? Então, para quem está querendo um emprego, eu sempre fiz isso. Eu sempre me visualizei trabalhando na onde eu gostaria de trabalhar. Então, antes de eu ter... A gente fala, né? Tem os planos da existência. A gente fala que para eu trazer para esse plano material, primeiro eu crio no plano espiritual. Então, eu visualizo aquilo acontecer. Por isso que é legal escrever, desenhar, colocar. Porque já é uma manifestação no plano material. Olha, e uma coisa é você reconhecer e enxergar o momento difícil que está, e a outra é viver no fundo do poço. É vestir a capa da tristeza. Do para sempre, né? Do coitadismo, do tipo, não tem jeito, né? Porque tô aqui eu com um olhar crítico para mim mesma. Alguém pode falar, mas que exemplo fútil. Só que eu sei o que é, por exemplo, o fundo do poço financeiro. E no fundo do poço financeiro, ou qualquer outra coisa emocional, tristeza profunda, algo que te aconteceu, ali você também. Sim. O processo é o mesmo. É a fé. Já fiz isso, inclusive. Né? E aí, qual é a fé que funciona e a fé que não funciona? Né? Fala-se muito de fé, né? E dentro das religiões é um assunto muito frequente. E às vezes as pessoas que são consideradas ali naquele núcleo com mais fé são exaltados. Fulano tem uma fé, né? O que acontece com a fé de um e a fé do outro? Tem até uma brincadeira. Uns fedem mais, outros fedem menos. Eu acho que está aí, é quântico. O exercício da fé é isso. Uma coisa é você ajoelhar e pedir. A outra coisa é ajoelhar, pedir e sentir que já recebeu. E esperar receber, até fiquei rouca, como quem já está. Sim. Não é? É porque é aquilo, é o sentir, é assim, quando a gente fala de lei da atração e manifestação, isso já existe no universo, você só vai puxar para essa realidade. É um direito de nascido. É um direito de nascença. Então, às vezes a gente fala assim, aquele sonho que você tem que parece que é muito irreal, provavelmente isso já existe no futuro. Né? Se é algo que você sente que vai acontecer, que vai dar certo, provavelmente isso já existe. E a sua alma, o seu eu superior está te trazendo essa sensação de vai, consegue, continua. Né? Mas isso precisa ser alimentado, ser nutrido. Porque a manifestação ela é uma nutrição. Exato. Uma nutrição energética. Uma coisa que eu sempre falo é como está o cuidado da energia das pessoas. Porque assim a gente recarrega o celular direto. Mas quando que eu me nutro espiritualmente, energeticamente? Seja com uma meditação, com uma prática espiritual, com uma religião. Mas para a gente manifesta com energia divina. Então é como se fosse um vaso. A gente precisa ter momentos de canalizar essa energia divina para essa energia vem, você vai movimentar para onde você quer. Eu quero canalizar energia para minha saúde, para minha vida profissional, amorosa, familiar, para um novo projeto. Não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo.
Isso. E não existe ser humano virado para a lua. Ah, o fulano Uhum. nasceu virado para a lua. Então tá todo mundo olhando para a lua, porque é um Sim, direito nosso de nascido. sim. Qualquer coisa boa é um direito de nascido. Isso é uma crença que a gente pode ter. Ah, Uma crença que eu gosto de criar também e falar para as pessoas é começar a repetir que ela é uma pessoa de sorte, de muita sorte. Ah, Leandro, mas eu não tenho sorte. Não, você não tinha. Começa a mentalizar. Eu sou uma pessoa de muita sorte. Tudo para mim vem com facilidade, alegria e glória, né? Tem alguns tudo para mim mantras. vem com facilidade, alegria e glória. Olha que Na bonito. minha vida as coisas vêm com facilidade, para mim é mais fácil, né? E aí tem pessoas que falam: "Ah, mas o que vem fácil vai fácil". Não, isso é uma crença. Gente, a gente pode manifestar o tempo todo as coisas Sim, mais simples e as melhores e as mais complexas. sim. Você sabe uma coisa que eu tenho manifestado, já que eu durmo pouco, Aham. né? Tô com um baby pequeno e aí são horas de sono muito escassas. E quando tem também eu não consigo aproveitar que eu tenho Uhum, dificuldade de dormir. Então, quando eu percebo que eu caí numa insônia porque tive que acordar uhum, 2 horas da manhã e não consegui voltar a dormir, vai dando aquele desespero, falo, uhum, vou ver o dia nascer. E eu comecei a fazer algo que está funcionando muito. Eu falo assim, para mim, 1 minuto de descanso vai equivaler a 10. 10 minutos vai equivaler a 1 hora. 1 hora vai valer por 3 horas. Então, aí eu digo, o meu corpo sabe como multiplicar o descanso. E aí eu uhum, repito, 1 hora equivale a 3 horas. uhum. Engraçado não, né? Eu acordo, tipo, às vezes só dormi 1 hora mesmo, como se eu tivesse dormido pelo menos umas 3 horas. Eu tô me sentindo mais descansada, Uhum. só que o pouco sono continua o mesmo. Sim. Mas isso daí você não sei se você lembra, mas você aprendeu no Teta Healing a esticar o Lembro. tempo, Esticar o né? tempo, é. Isso é esticar o tempo. A gente pode diminuir o tempo ou esticar o É tempo. hoje que eu estava atrasada, com vergonha já, porque vocês estavam aqui. Eu Aham, pensei o seguinte: o tempo para mim. E não é que ele aham, parou, mas era para eu ter atrasado muito é, mais. A sensação que eu tenho é que, é. nossa, como que deu tempo de Sim. chegar só com 20 minutos de É, atraso? a gente consegue trabalhar isso, né, numa questão de manifestação um pouco mais além, né? Mas a gente consegue, porque a gente cocria, vai cocriando nossa realidade. E tem várias formas de cocriar. Então tem pessoas que escrevem, né? Eu sempre falo que escrever é muito legal, porque você vai ter a sua atenção. Tem o Oponopono, que é eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, que é ir fazendo o Oponopono para aquilo que você quer. Então tem um monte de a Beth Russo, eu sempre indico, né? De canais aqui no YouTube que fala sobre o Ponopono. Então, manifestar e cocriar nossa realidade é ser realmente teimoso, né? É, Falar, não, isso vai mudar, e isso é um ato de fé. exato. Para de falar que é besteira Uhum. e experimenta. Porque Experimenta. é fácil falar que o que a pessoa está dizendo besteira, que isso não funciona, e não buscar. Uhum. Porque para chegar nesse nível de excelência que o Leandro chegou para falar sobre isso, imagina o tanto que você estudou. Uhum. Então, assim, você também não vai só a partir de um pouquinho de informação conseguir tudo o que você quer. Uhum. Né? Olha, eu fui atrás de curso de Teta Healing, no Teta Healing já fiz 3 ou 4, né? Aham, vários, bem Avançado e mais, tudo é. mais. Psicologia positiva, É. coaching ericksoniano, quer Aham. dizer, vai atrás, É. né? E dá para começar com conteúdo gratuito se está sem grana. Muito, muito. Na internet tem muito conteúdo gratuito hoje. Hum. A gente vê assim várias dicas, canais incríveis, pessoas incríveis que entregam conteúdo, né? No meu Instagram tem o seu livro também, Ah, é, né? Que você conta coisas incríveis que você conseguiu é, é. superar. E, gente, esse livro é maravilhoso. Quem não leu, leia. Aliás, eu comentei sobre um fundo do poço. É um fundo do poço financeiro, jurídico, e mais um monte de coisa. E aí vocês vão ver aqui um relato justamente sobre isso, de algo que foi cocriado em Teta, com um prazo, dentro de um Uhum, prazo X. E foi tão legal que no dia que aconteceu o milagre do uhum. Ah, desenlace, né? é? A gente O estava em sessão. estava em sessão. O Regis estava online, eu estava online com Você, você e ele entrou para contar, né? é. Nada mais perfeito do que isso. Até a É, gente na sessão, que é algo que eu aprendi em Teta. Então, assim, invista na facilidade. Como que você sim. investe na facilidade? Aprendendo a ter o sentimento certo. E isso, Karina, é muito interessante porque a gente precisa trabalhar. Para algumas pessoas é muito difícil trabalhar que ela pode ter uma vida mais fácil.
Dói e só de mais pensar, leve. né? Dói, porque tem pessoas que têm a crença muito forte de que a vida fácil é ruim, de que o que vem fácil, de que ter uma vida fácil é ter uma vida desonesta, ter uma vida fácil é passar por cima dos outros, mas não tem nada a ver. Aliás, para pensar na palavra fácil. O que te vem à mente? Vem muita coisa negativa. Pra mim veio tranquilidade agora. Agora é, né? Agora, quem tá totalmente cru, pensa assim: dinheiro fácil, o que você vai imaginar? É. Vida fácil, trabalho fácil, você imagina um monte de coisa Sim. obscura. Hoje, para mim, não. Dinheiro fácil, eu imagino assim, sorte, dinheiro caindo na conta. Renda passiva. Renda passiva, dinheiro fácil, dinheiro fácil. Pouco esforço, pouco trabalho, dinheiro. E na constelação, a gente fala que quando que a pessoa ela consegue ganhar dinheiro? Quando ela está no seu propósito, ela está na sua natureza. Então eu falo que todo mundo tem potencial para ganhar dinheiro. Mas para ganhar dinheiro, você vai. Da onde que vem, por exemplo, na anatomia dos chakras, né? O dinheiro está relacionado ao chakra básico e ao chakra do coração. Os outros chakras também, mas onde tem mais energia. Então, o chakra básico está relacionado à nossa sensação de segurança. Então, se é uma pessoa insegura, se ela sempre tem medo de se arriscar, de fazer algo novo, como que ela vai ganhar dinheiro? E o coração tem a ver com as emoções. Também o dinheiro está relacionado a perdoar, a liberar ressentimento, porque se a gente está com muita tranqueira dentro do coração, a gente não vai conseguir manifestar coisas boas. Aí tem pessoas que às vezes podem falar assim, mas eu vejo um monte de gente ruim e desonesta ganhando dinheiro. Mas, gente, estamos falando de dinheiro honesto, de crescimento da forma mais elevada. Ixi, Né? Então, desse lugar que a gente quer cocriar. Não tem como saber os bastidores da energia de Não. alguém que está produzindo dinheiro com coisas ruins. Sim, e outra, a lei do retorno, né? O karma. O karma vem. Acredite nisso. Para de olhar para os outros. Pronto. Olha, aliás, não é para de olhar. Existe uma diferença entre a inveja e o benchmarking, né? Sim. Benchmarking é uma expressão do mundo corporativo. Benchmarking é inspirado em marcas na areia, né? Quando o mar vai, ele volta, ele deixa aquela marquinha de onde ele passou. Sim. E aí o benchmarking, o marco avança, vai aumentando. Então, assim, usa, às vezes, a vida de alguém, o resultado de alguém, mesmo que você não saiba dos bastidores, de maneira positiva para você falar assim, eu tenho o mesmo direito de nascido, de estar naquele lugar, porque eu também desejo um lugar assim. Pronto, você usou só como referência. E aí volta para tua vida e vai manifestar. Sabe uma coisa legal que você falou do direito de nascido? Que às vezes quando a pessoa está num lugar ruim e ela, em vez de ficar falando, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, e tá ali num lugar difícil, ela pode fazer diferente. Ela pode falar, eu sou merecedor de uma vida boa. Eu sou digno de uma vida boa. Eu estou aberto, eu me permito ter uma vida boa. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de Saint-Germain, que é, eu sou a manifestação e a precipitação de prosperidade e abundância. Eu sou a manifestação e a precipitação de prosperidade e abundância. Bonito. Eu sou a manifestação e a precipitação dos meus sonhos. E eu sou a manifestação e a precipitação dos meus sonhos. Muito bom. Que é como se você estivesse puxando de lá do futuro para agora. Você está precipitando. Eu sou a precipitação de riqueza, eu sou a precipitação de prosperidade, eu sou a precipitação de fortunas. Agora, cuidado, na hora de fazer tudo isso que o Leandro está falando, escrever e manifestar, cuidado com o que você está sentindo. Porque eu nunca vou esquecer uma vez, Leandro, quando eu aprendi o tal do eu sou, aí tinha que fazer 10 eu sou por dia. Virou tarefa e eu naquela tensão, eu sou e eu não tô conseguindo e eu sou, eu lembro, você não vai lembrar disso, né? Mas eu cheguei e falei, lembra? Eu sou uma... Aí você falou assim, Karina, eu sou o quê? Eu sou nada, eu sou alma, então. Eu comecei a escrever, eu sou alma. Aí eu me livrei do peso de ter que falar um monte de coisa que eu sou, porque o já meu saiu sentimento... da frequência, já entrou no racional. Já estava errado. Então, assim, tudo que o Leandro falou é lindo, anota e repete, agora lembra do seu estado. Sabe como que eu gosto também de fazer as frases de afirmação? Caminhando ou fazendo atividade física, porque você tá menos na racionalidade. Tomando banho é bom também. Endorfina, você tá com sentimentos bons. Quando você tá bem cansado, voltando assim, você tá muito mais presente. Então, você pode fazer palavras de afirmação, né? Escutando música. Que aí a cabeça parou de distrair. Aquelas músicas que te despertam, assim, sentimentos bons. Você pode imaginar limpando um monte de coisa, limpando consciência de doença, limpando consciência de dívida, de coisas ruins na sua vida.
Porque você entra naquela frequência e você imagina que tá limpando, né? E você imagina, mas você tá sentindo, porque a música traz essa sensação. A música é uma lei também, né? A lei dos sons ajudam a cocriar também. Ai, que delícia. Bom, um assunto sem fim, mas que precisa acabar Pratiquem, aqui. cada um da sua forma. Exato. Assiste de novo e de novo e de novo esse podcast, né? Até ficar mais fácil de entender e começar a criar. Obrigada Isso. mais uma Eu que vez, agradeço. Leandro. A gente volta. A gente volta. Até Até o mais. próximo.